O Evangelho segundo Lucas. Capítulo 1. Bom, então nós vamos iniciar, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, para você anotar aí no seu caderno. Lucas teve data e local 58 a 63 depois de Cristo, e o lugar que foi escrito é um lugar desconhecido. O autor é o próprio Lucas, que vem do grego katalokon. Ele era judeu e talvez o Lúcio de Romanos 16 e 21 e de Atos 13 e 1. Isso, é algo que os teólogos acham que é ele, mas ninguém pode afirmar completamente. Alguns acreditam, a maioria acredita que provavelmente ele era esse Lúcio. Mas vamos iniciar aqui então o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Bom, aí nós vimos então, o nome Zacarias, para você anotar aí no seu caderno. Zacarias era um sacerdote comum. Sua classe ou ordem foi instituída por Davi, para o serviço do templo. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Esse fato de ser estéril, nós já aprendemos em outros livros, ele era considerado então motivo de vergonha e para os sacerdotes era considerado uma maldição. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Bom, João, para você anotar aí no seu caderno, João significa Jeová mostra o seu favor. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. Bom, João era, mais ou menos 6 meses mais velho que Jesus, Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Então, aqui nós vamos ver que a história de João se entrelaça aqui com a história de Jesus. E o nome da virgem era Maria. E, vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta.
Bom, ela turbou-se porque ela sabia que quando Deus falava que achou graça, provavelmente coisas não muito boas viriam, né? Provocações viriam. Claro, teria a recompensa, né? Você pode ver um grande fato interessante que quando Deus fala com Jesus dizendo: "Ei, esse é meu filho amado", logo depois Jesus vai para o deserto. Não é diferente na nossa vida. Quando Deus fala contigo, geralmente é interessante porque as pessoas vivem pedindo: "Ai, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo". Usa um profeta, mas quando Deus fala, irmãos, é porque o deserto vai vir. Se você não está no deserto, não peça para Deus falar, porque quando Deus fala, é porque logo em seguida vem um grande deserto. Deus fala por quê? Para que você se fortaleça e consiga suportar, sabendo que Deus já de antemão te avisou, né? Nos avisou que isso ia acontecer. Não que quando Deus não fala e não acontece, porque na verdade Deus fala ao nosso coração. Deus fala através da sua palavra. Eu estou falando aqui em casos quando Deus realmente usa um profeta, né? Para falar com a gente. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Bom, aqui há um erro de tradução, não que vai mudar, né, o contexto, a história, né, mas só porque é bom, se caso alguém alguma vez vier falar alguma coisa para você, você não errar e não julgar a pessoa dizendo que ela está falando errado. Na verdade, a palavra no original não é prima, mas sim ela vem do grego sugenes, que é compatriota. Então não se pode afirmar que eles realmente eram primos, pode ser apenas que eles eram compatriotas. Claro que isso não muda a importância da história, mas para caso algum dia você ver pregando que João era compatriota de Jesus, ele não está errado. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Aqui era no 8º dia, irmãos, porque era costume dar o nome do menino, né? Quando nascia um menino, era um costume daquela região dar o nome ao menino somente depois da circuncisão. Por isso que não foi no nascimento, mas sim na circuncisão que chamaram Zacarias para ver qual seria o nome do menino. E respondendo sua mãe, disse:
Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Bom, este João, né, que a gente vê aí, é o João Batista, né? Só que o nome não era Batista. Batista não era nome, era apenas um apelido e veio depois quando ele começou a batizar as pessoas. Bom, ele foi criado no deserto da Judéia e ele passou mais ou menos aí dos 10 aos 20 anos fora, longe da família, aprendendo antes de começar o seu ministério. Só depois de 30 anos que ele exercia o seu ministério profético. Eu quero passar agora aqui um vídeo para vocês estar vendo aí e entender mais essa questão de João Batista. Logo após aí a nossa continuidade aqui da leitura, nós vamos ler até o final e não esqueça de ficar atento que eu vou passar aí o vídeo sobre o João Batista. Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Bom, aqui nós vimos então a história, né, de João Batista e eu vou passar aí um áudio para você, né, como eu tinha falado antes. Então, ouça esse áudio para você poder entender aí a história de João Batista. É que, de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, havia entre as seitas judaicas do primeiro século uma em especial chamada o Movimento dos Essênios. Embora fossem antigos membros da classe sacerdotal, eles romperam com Jerusalém, migrando para o deserto. Ali fundaram uma comunidade no platô de Qumran e viveram isolados por muito e muito tempo. O motivo principal da ida desses ex-sacerdotes para o deserto era uma descrença na eficácia dos ofícios do templo devido à apostasia vigente em Jerusalém. Foram esses essênios que muito provavelmente copiaram a maior parte dos manuscritos do Mar Morto, tão famosos em nossos dias. Joséfo ainda nos afirma que, embora muitos membros dessa seita fossem celibatários, havia entre eles o costume de criar meninos de famílias judaicas. Talvez essas crianças fossem levadas livremente pelos próprios pais, como aconteceu no caso de Ana, que levou o pequeno Samuel para ser criado pelo sacerdote Eli. Não podemos ser dogmáticos em relação a isso, mas existe uma possibilidade muito alta de que os pais de João Batista o levaram ainda criança para ser criado ali na comunidade dos essênios. E de onde deduzimos isso? Bem, além do contexto óbvio que cai bem tanto para os essênios quanto para João, há semelhanças interessantes entre ele e o movimento daqueles que moravam ali no Mar Morto. Veja, tanto João Batista quanto a seita diziam ter por objetivo o cumprimento de Isaías 40, verso 3, isto é, preparar o caminho do Senhor no deserto. De acordo com os textos do Mar Morto, a comunidade de Qumran esperava dois Messias, um como precursor e o outro como mestre de justiça. O precursor seria o anunciador do segundo e deveria, segundo os essênios, pertencer à família sacerdotal, exatamente como temos na história de João. Os essênios também davam muita importância aos banhos de purificação ritual.
Estes banhos eram realizados em tanques especiais para esse fim, chamados mikvaot. Muitos comentaristas pensam que aí estaria a raiz do batismo pregado por João Batista. Bom, né? Aí é só uma nota aí que é interessante saber dessa história aí de João Batista, né? Queremos então encerrar este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Deu erro. Propaganda não vale na hora de eu estudar, não pode ter propaganda. Então, corte essa parte, Lana. 1, 2, 3.